Estamos de volta no Hora da Verdade, nesse bate-papo aqui com o juiz Maurício Ferreira Cunha, a gente aprendendo muito, né? Muitos esclarecimentos aí em relação principalmente a essa semana de conciliação. E esse bate-papo a gente aprende muito, e eu sempre digo que a gente aprende muito, tanto com um bate-papo como esse, como também buscando conhecimento e informação através de bons livros, né? Em Poços de Caldas nós temos uma das melhores livrarias do Brasil, que é a Livraria Nobel, que fica aqui em Poços de Caldas, na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina. Por lá, por exemplo, esse livro aqui do Felipe Neto, Não Faz Sentido, Por Trás da Câmera, né? Esse cara aqui, esse jovem, né, de 20 e poucos anos, está fazendo o maior sucesso já há algum tempo na internet aqui, postando o seu vídeo, Não Faz Sentido. E, na verdade, faz muito sentido porque ele aproveitou-se aí da internet e está realmente alcançando grande sucesso e tendo, né, alcançando principalmente muito destaque na mídia. Um outro livro mostrando aí a vida desse Papa João Paulo II, do jornalista Bernard Lacombe, francês, e vale a pena você conhecer toda a trajetória desse Papa que marcou a sua presença na história mundial, João Paulo II, do jornalista Bernard Lacombe. E um best-seller do New York Times, né? Esse best-seller aqui da doutora Harriet Baker, A Síndrome da Boazinha, Como Curar Sua Compulsão por Agradar. Então vale a pena você ler, porque realmente às vezes nem sempre dá para ser muito bonzinho também, né? Bom, enfim. Veracidade é o livro que também você encontra lá, da nossa autoria, e eu vou estar presenteando aqui ao final deste programa a você que participa do Hora da Verdade através do sorteio, e vou estar também presenteando, autografando aí para o juiz Maurício Ferreira Cunha, que nos dá o privilégio da sua presença aqui no Hora da Verdade hoje, esclarecendo tantos pontos da justiça que às vezes a gente olha a justiça e fala, nossa mãe, mas ele está tornando a justiça um pouco mais fácil da gente compreender aqui. Vou tentar fazer o maior número de perguntas aqui. A Lena perguntou, né, Lena? Diz ela, tem uma audiência agora em janeiro para a separação do ex-marido. Agora ele pede, segundo a Lena, o marido, né, o ex-marido dela, pede para retirar a queixa. Se não perco tudo, isso é possível? É preciso compreender o que ela quer dizer com retirar a queixa, né? Essa audiência nas demandas de separação, né, embora estejam relacionadas ao direito de família, são justamente para se tentar uma separação consensual. Normalmente se marca e se tenta uma reconciliação, primeiro entre o casal, e se não for obtido isso, evidentemente, tentar a separação consensual. Mas eu não entendi o que ela quis dizer com retirar a queixa, na verdade, né? O que foi que aconteceu. Mas essa audiência que vai ser realizada em janeiro é justamente com esse objetivo. O juiz vai tentar demonstrar para ela e para ele também, né, se existe uma possibilidade de reconciliação. E se não houver essa possibilidade, que pelo menos a separação seja consensual e não litigiosa, que é aquela separação com briga, né? Onde nós temos uma animosidade bastante acirrada. Né? Agora, essas questões de separação, o juizado de pequenas causas trata ou não? Não é o caso. Como eu disse, William, todas as questões envolvendo o direito de família não são da nossa competência, nós não temos. A Marília ligou para a gente, obrigado Marília. O que a gente poderia fazer com um advogado que paga com o cheque do cliente e o cheque volta? Chama a polícia. Pois é, a própria Marília, né? Marília, ela pode procurar também a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e comunicar a conduta desse advogado. Uma outra pessoa que não quis se identificar aqui diz que o irmão dele que morreu não fez inventário e o outro só porque pagou o imposto acha que é dono. É difícil responder essas questões. É difícil, é complicado. Talvez um advogado melhor para orientá-la nesse aspecto. Nesse caso, ele pode a própria procurar... Defensoria Pública. A Defensoria Pública também, ela vai atender da melhor maneira possível. Bom, o Marcos diz que tem uma causa que faz 2 anos que está tramitando, saiu da pequena causa, está no fórum. Por falta de prova da outra parte, diz ele que ganhou 3 vezes. E o processo está parado, está faltando a assinatura do juiz para sair a execução do processo. Como ele deve proceder e por que tanta demora? Deve ter acontecido, William, é um exercício de futurologia aqui, imaginando, que começou nos juizados especiais, nós provavelmente demos uma decisão, prolatamos uma decisão, houve recurso, vai para o fórum, esse recurso é analisado lá por uma turma que nós chamamos de turma recursal, são 3 juízes de lá, esses 3 juízes analisam se o recurso se é procedente, se não é procedente, se vai manter, procedente não é o termo técnico correto, né, mas se vai dar provimento ao recurso, se vai negar provimento ao recurso, e demora um pouquinho. E às vezes para as assinaturas também, principalmente nesse final de ano, deve ser isso que está acontecendo. Mas se já houve decisão, né, já houve decisão definitiva, ou seja, não cabe mais qualquer tipo de recurso, só ter um pouquinho de paciência que já vai sair sim. A Márcia ligou para a gente perguntando o seguinte, diz ela, meu marido é filho único e a mãe dele faleceu, tenho que fazer inventário?
Sim, sim, mesmo sendo o filho único, há necessidade de se fazer o inventário. É como eu falo, são questões inerentes ao direito de família. Se houve bens, né, se foram deixados bens, precisaria fazer o inventário desses bens. Procurar, né, um advogado, um profissional que possa orientá-la nesse sentido. Né? A própria defensoria também, se ela achar melhor. Falei aqui da Márcia, que ligou para a gente, mandar um abraço especial para a esposa aí do Maurício, que é a doutora Márcia. Um grande abraço para ela, a gente conviveu algum tempo ali pela prefeitura, né? Enfim, é uma pessoa que todos nós aprendemos a admirar, assim como o juiz Maurício Ferreira Cunha, que forma um dos casais mais simpáticos aqui de Poços de Caldas. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Nossa Senhora, William, quem me dera. Eu queria também aproveitar e mandar um beijo enorme para minha esposa. Dizer que eu já estou morrendo de saudade dela, que simplesmente é a mulher da minha vida. Olha, que declaração de amor, e nós nem estamos no mês de junho, viu? Eu já é a terceira vez que eu falo isso, eu já falei com o Zambrano e tal, mas eu realmente gosto de falar porque é a mais pura realidade. Que bom, que bom. Bem, a gente está falando na semana de conciliação, vamos fazer um balanço, a gente quase chegando ao final do programa. Como é que foi a semana de conciliação aqui em Poços de Caldas? Qual o balanço que você pode fazer para a gente, amor? Resumidamente, William, nós tínhamos, melhor dizendo, a intenção de realizar um pouco mais, um número maior de audiências do que nós realizamos. Realizamos aproximadamente 200 e pouquinhas audiências. O nosso índice de conciliação esse ano especificamente não foi tão alto, mas não por conta talvez da nossa dificuldade de conciliar ou das próprias partes, dos sujeitos processuais. Foi uma semana difícil porque, no sentido de não termos tanta conciliação, porque também alguns mandados acabaram não sendo entregues. Então, nós não tivemos o número de audiências que nós gostaríamos de ter. Aproximadamente foram designadas E por que esses mandados não foram entregues? Às vezes não encontra a parte, né? Não encontra, e os mandados são todos pelo correio. Então, quem entrega os mandados são o próprio carteiro. O próprio carteiro, não é um oficial de justiça. Não há. Exceto quando se pede para que seja feita a citação através de oficial de justiça, sim. Fora isso, o regular é que a citação se dê através dos correios. Mas o nosso índice ficou em torno de 50%, 45% a 50%. Não é um índice que nós gostaríamos de ter. Nós gostaríamos de ter um índice maior. Nós já tivemos semanas da conciliação aqui com quase 70% de conciliação. E temos, na verdade, durante a nossa produtividade no juizado, um índice muito bom, na verdade, de conciliação. Temos uma equipe muito boa lá, que atua muito bem, mas infelizmente nesse ano nós não tivemos por conta de tudo isso. Marcamos aproximadamente 200 e poucas audiências, realizamos um número um pouquinho menor, mas é interessante, William, que até em termos de estado mesmo, ou seja, em nível estadual, só para deixar bem claro, eu trouxe alguns números aqui, foram agendadas para o estado de Minas Gerais aproximadamente 58 mil audiências, ou seja, um número bem grande. Só para que o telespectador tenha uma ideia, no ano passado foram realizados no Brasil inteiro 420 mil audiências de conciliação, ou seja, um número muito grande, porque a litigiosidade realmente vem aumentando gradativamente. E nós esse ano então tivemos em Minas 58 mil audiências programadas, com 169 comarcas tendo aderido. Quer dizer, foi uma adesão bastante interessante e razoável. Agora, é claro, cada semana da conciliação acho que tem a sua característica, sabe? A sua especificidade. Esse ano, particularmente, é uma opinião, né, minha, tendo em vista os números de outros estados da federação, não acredito que a gente vai ter um número bom de conciliação. Tanto é que nós aqui tivemos aproximadamente 50%. E a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer 60%, 70%, 80% já seria um número bastante alto, assim, né? Foge um pouquinho da realidade. Agora, quando a gente fala de conciliar, né? É claro que nem você mesmo se posicionou, é muito difícil a gente definir justiça, porque às vezes justiça é aquilo que a justiça me favorece, né? Então eu falo, não, a justiça, ela realmente aconteceu, por quê? Porque eu ganhei a causa, se é que é esse o termo. E quando há injustiça é porque eu perdi a causa. Então, a justiça é sempre uma análise, uma régua, né? Uma régua que cada um tem, né? Mas aqui em Poços de Caldas, quais foram os processos mais comuns que foram observados? Porque com certeza isso nos dá também uma visão, né, do cenário que nós vivemos. Você se referiu aí muitos problemas relacionados a trânsito. Quais outros problemas que a gente começa a perceber que nós temos de caráter bem social? É claro que a gente percebe que aí há um diagnóstico também. É perfeito, William. Eu acho que nós conseguimos traçar um perfil dessas questões, né, que envolvem os problemas junto ao judiciário.
nós podemos traçar um perfil justamente lá nos juizados especiais, não só por conta da sua competência, mas porque nós temos realmente um número muito grande de demandas lá. Hoje nós temos um acervo bastante interessante na esfera civil, mas as demandas mais comuns, ações de cobrança são muito comuns, ações indenizatórias, né, decorrentes de acidentes de trânsito, ações indenizatórias decorrentes de danos morais, nós temos um número muito grande de demandas com danos morais, decorrentes, por exemplo, de uma negativação indevida. Né? Às vezes o cidadão nunca foi no estabelecimento comercial e de repente ele vai lá na associação comercial, pega uma certidão, fala, eu tinha que saber se eu tenho meu nome negativado ou não, e se surpreende com a negativação do nome dele, então não consegue realizar compras no mercado, né, no comércio, melhor dizendo, não consegue fazer qualquer outro tipo de negociação e por conta disso ele acaba pleiteando uma reparação por danos morais. Além disso, também temos execuções, também, ou seja, de cheques, né, que foram emitidos e devolvidos sem provisão de fundos. Então, também os juizados também são muito procurados nesse aspecto. Né? Enfim, em linhas genéricas, eu diria que são essas as situações. E uma outra situação que também vem sendo comum ultimamente, William, ultimamente não, já há algum tempo, que aí eu gostaria de aproveitar aqui o seu programa, que tem uma audiência fantástica, para dizer o seguinte. Quando nós negociamos um veículo, nós temos a obrigação, pelo Código de Trânsito Brasileiro, né, quem vende, comunicar ao órgão de trânsito que a venda foi feita. Aquele que adquire o bem, que adquire o veículo, tem a obrigação de, no prazo de 30 dias, transferir o veículo para o seu nome. E isso não acontece. Aqui as pessoas acham, mas isso não vai dar problema nenhum. Vendi o carro para o meu compadre, vendi o carro para o meu amigo. Só que você vende para o compadre, para o amigo, ele já vende para um terceiro, que vende para um quarto, que vende para um quinto. E daqui a pouco não transfere, aí é multado, não paga IPVA, enfim, todas essas situações que acabam decorrendo, né, dessa venda cíclica, né, que vai passando. Nós já tivemos lá demandas nos juizados lá com 10 pessoas, né, ou seja, um fusquinha que passou na mão de 10 pessoas. Então é complicado isso. Então nós estamos tendo um número muito grande de demandas que nós chamamos de ações de obrigação de fazer, que o cidadão, aquele que vendeu o carro, pede para o judiciário. Judiciário, obriga fulano a passar para o nome dele, porque está tudo no meu nome. Eu estou perdendo pontos na carteira de trânsito, eu estou tendo que pagar o IPVA, eu estou tendo que pagar a multa, estou tendo que fazer isso, estou tendo que fazer aquilo. São as ações que nós chamamos de obrigação de fazer. Vem crescendo muito. Isso quando não há má fé, né? Ah, sem dúvidas. Porque sem dúvidas, às vezes também. essa compadrio aí tudo bem, mas às vezes há má fé e Com aí certeza. também é mais complicado. Né? Com certeza, mas é um número muito crescente. Nós estamos percebendo isso, então fica a dica aí para todos os telespectadores. Vamos colocar no ar aí aquelas imagens sempre gostosas, até assim como um bate-papo como esse, que a gente aprende muito. E lá no BIM, por exemplo, você olhando só, dá para perceber o sabor que essa feijoada tem, né? Lá acontece aos sábados, no BIM acontece porque realmente é um acontecimento. Aos sábados, no BIM, essa feijoada, vale a pena você reservar o seu espaço lá, porque ela é muito concorrida pelo 37210202, uma das feijoadas mais gostosas de todo o país. E lá também tem um cardápio mais amplo que vale a pena você conhecer também. Bom, vou pedir para o juiz Maurício Ferreira Cunha para ele sortear para a gente aqui o livro Veracidade para um telespectador ou telespectadora que participou com a gente de mais uma edição. A Eduarda, que ligou para a gente, não deu tempo de fazer a sua pergunta, viu, Eduardo? Mas a gente vai encaminhar aqui para o juiz Maurício Ferreira Cunha, mas você ganhou o livro Veracidade, que eu também vou presentear ao Maurício, agradecendo a participação dele aqui no Hora da Verdade. E você, Eduardo, passa depois também lá na Livraria Nobel para você adquirir esse livro. Adquirir não, né? Você tem ele gratuitamente, passa por lá para pegar. Juiz Maurício Ferreira Cunha, as suas considerações e o nosso muito obrigado à sua presença no Hora da Verdade hoje. Eu que agradeço, William. Na verdade é uma honra poder estar aqui representando também o próprio judiciário, né, e especificamente os juizados especiais. Dizer que sempre que for preciso, dentro da minha disponibilidade, também estarei aqui para trocar ideias. É muito importante essa proximidade, né, do Estado hífen juiz, como nós costumamos dizer, com a sociedade. A gente precisa ter essa proximidade. A pergunta feita pelo Carioca, né, que foi bastante prudente no que ele falou e bastante coerente também no que ele falou. E dizer que sempre que nós pudermos comparecer, nós vamos comparecer. Eu gosto de ter esse diálogo, de ter essa proximidade. Quem me conhece sabe disso, porque eu acho que esse é o melhor caminho para que a gente sinta os problemas que a sociedade traz. Até porque o que chega a nós são problemas, né? E nós temos que dar uma resposta, temos que dar uma solução. E a questão da conciliação é muito boa nessa relação entre, por exemplo, o judiciário e a população, porque na verdade o judiciário existe justamente para servir a população. Quanto mais conciliação tivermos nessa integração entre o judiciário
e população, a gente vai ter um mundo com certeza melhor, uma cidade com certeza muito melhor. Mais uma vez, muito obrigado ao juiz Maurício Ferreira Cunha, que nos deu uma aula aqui de cidadania, principalmente. Um abraço para você, um abraço para a doutora Márcia, que com certeza está assistindo, seu maridão, que já fez uma declaração de amor aqui ao vivo e em cores. Um grande abraço para você, presença obrigatória na hora da verdade. Uma boa semana, a gente se vê na próxima segunda, se Deus assim o permitir, e ele fala. Tchau.